Peço perdão aí, mas Deus sabe de todas as coisas, não vai faltar oportunidade para nós estarmos lá não. Eu creio. Teve ali na nossa igreja, também pregou ali uma palavra poderosa para nossas vidas. Maravilha do nome de Deus. Nessa noite estamos aqui para juntos adorar o nome do Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. Quero compartilhar com a igreja um texto sagrado que se encontra em Atos dos Apóstolos. Maravilha do nome de Deus. Glórias. Capítulo de número 28. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Aleluia. Todos acharam? Eu gosto de compartilhar com a igreja a leitura da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Maravilha, hein? Versículo de número 1 diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, os recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo-lhe a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram Deus. E ali próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. O texto sagrado narra para nós o momento em que Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está fazendo uma viagem missionária. Ele está indo, não era o objetivo dele ir para a ilha de Malta. Paulo, ele havia sido preso em Jerusalém, está sendo deportado, e dentro do navio, quando eu digo viagem missionária, porque Paulo, independente da condição que estava, ele cumpria o seu chamado, a sua missão. Ele está preso dentro do navio, ele está sendo deportado para ser julgado pelo imperador de Roma. Mas Paulo, em momento algum, por conta da situação em que ele está vivendo, ele deixa de ministrar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está em um momento de cárcere, está preso, é um condenado dentro do navio, está sendo deportado para ser julgado pelo imperador de Roma. Mas
o motivo dele estar preso não leva ele a desistir do propósito pelo qual ele foi chamado. O apóstolo Paulo, ele tinha motivos para desistir de cumprir a missão a qual ele foi vocacionado. Mas ele não desiste da missão, não é capaz de impedir dele cumprir Aleluia. o propósito. Aqui a gente já pode começar a entender que muitas das vezes as situações que nós estamos vivendo determinam muitas das vezes a condição de nós ministrarmos a palavra ou não, de nós servirmos a Deus ou não. Muitas das vezes não queremos ir para o culto porque quando estamos tristes, entristecidos com alguma coisa, a primeira coisa que nós fazemos é: não vou para o culto, eu estou chateado, estou entristecido, algo de errado aconteceu comigo, algo de errado chegou na minha vida. A primeira coisa que eu quero fazer quando estou triste é não cultuar, porque a minha mente, o meu pensamento, ela me informa de que eu só devo adorar a Deus mediante a circunstância em que eu estou vivendo. Se eu estou bem, eu estou no culto, eu dou glória, dou aleluia, Meu Deus. eu pulo, rodo, sapateio, abraço todo mundo, porque eu estou feliz. Mas Paulo está demonstrando para nós que o motivo dele estar preso não é capaz de fazer com que ele venha a ser impedido de cumprir o chamado Aleluia. ao por Deus ele foi vocacionado. Se eu fui chamado para pregar, a condição em que eu estou não pode determinar o nível da minha adoração. Eu fui chamado para servir a noiva, então não importa se estou triste, se estou alegre, se está dando tudo certo, se está dando tudo errado. Eu fui chamado para servir, e pelo fato de ter sido chamado para servir, eu não posso permitir que a situação em que eu estou vivendo venha determinar o nível da minha adoração. Por quê? Porque se eu adoro só quando estou alegre, não sou um adorador, sou um oportunista. Porque a adoração é independente. Aleluia! Glória! Eu levanto a minha mão e glorifico o nome do Senhor. Vai dando glórias. Aleluia! Você adora mediante a situação em que você está vivendo, você não é um adorador, você é um oportunista. Você depende da situação em que você está vivendo para você adorar. Eu estou vendo um homem preso que tinha todo o motivo de estar triste com Deus, chateado com Deus, nervoso com Deus, frustrado com Deus, mas ele está fazendo o quê? Pregando. Por quê? Porque ele entende que a situação em que ele está vivendo não tem a capacidade de impedir o propósito pelo qual ele foi chamado. Então, se eu fui chamado para ser um adorador, eu posso estar passando o deserto, que eu estou adorando. Eu posso estar atravessando o vale, eu estou adorando. Aleluia! Eu posso estar passando a pior tempestade da minha vida. Mas o que é que eu faço na tempestade, pastor? Eu adoro. Por quê? Porque eu fui chamado por Deus para ser um adorador do seu reino. Então eu não dependo da situação que estou vivendo para poder glorificar. Independente daquilo que eu estou passando, eu estou no culto glorificando. Por quê? Porque o meu chamado é adorar aquele que me resgatou. Pega aí, pega aí. Pega aí. Alguém aqui que tem motivo para glorificar? Pega aí, pega aí. Nessa noite glorifica o Pega aí, pega aí. Paulo, ele está preso, está num navio, e dentro desse navio tem outros presos, e ele está pregando. Ele entende que o chamado que ele tem é maior do que a frustração que ele está passando. Preste atenção nisso. O chamado que ele tem é maior do que a frustração que ele está passando. É mais ou menos isso aqui.
Tem gente que quando tem um grande problema, coloca aquele problema maior do que o Deus em que ele serve. Meu Deus. Por que você não vai para o culto hoje? Porque olha o tamanho do meu problema. Por que você não está adorando hoje? Olha o tamanho do meu problema. Por que hoje você não conseguiu abraçar da maneira que você sempre abraça? Olha o tamanho do meu problema. A gente sempre tem o costume de colocar o nosso problema maior do que aquele que nos chamou. O nome disso é falta de fé. Por quê? Porque se eu tenho fé no Deus ao qual eu sirvo, não é eu que tenho que pegar, não sou eu que tenho que pegar o meu Deus e apresentar para o meu problema. Não, eu tenho que pegar o meu problema e apresentar para o meu Deus. Por quê? Porque a situação que eu estou vivendo, só tem um que pode resolver. Não é o vizinho da direita, nem tampouco da esquerda. Não é quem está atrás de você. Só tem um que pode resolver a sua situação aqui nessa noite. Só ele. É alguém que está acima desse telhado. Por isso que nessa noite, quando tu entrou por essas portas, você não entrou aqui para adorar o pastor Anderson, nem tampouco o pastor Gilberto, mas você entrou para adorar alguém aqui nessa noite, que tem aleluia, de pegar esse problema que para você se apresentou como um gigante, mas Deus tem poder para fazer dele um problema tão pequeno que você vai olhar amanhã e vai dizer: quase que eu parei por causa desse problema, quase que eu deixei de adorar por causa dessa situação, mas eu vim aqui com uma palavra para a tua vida. Esse problema não vai te parar, essa situação não vai fazer você desistir. Por quê? Porque o dono da tua vida, ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: vou eu entrar na tua vida e dar solução para o teu problema. Tem alguém que pega essa palavra nessa noite? Tem alguém que pode dizer glória a Deus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo está pregando, só que o navio ele está no mar, o navio vai sofrer um choque, vai bater numa rocha, então o navio começa a entrar água, eles vão sofrer um naufrágio. A ordem era matar todos os presos, a ordem era assassinar os presos que ali estavam para que eles não fugissem. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai conversar com o marinheiro responsável pelaquela embarcação e vai dizer: eu me responsabilizo pela vida dos outros presos. Nenhum de nós vamos fugir daqui. Nós vamos nadar até aquela ilha e quando chegarmos até a ilha, todos nós vamos estar ali para receber de vocês as ordens. Vamos continuar sendo presos. Isso é obediência demais. Ele tem a oportunidade de fugir, mas não foge. Tem a oportunidade de se esconder pela ilha. Podia causar ali uma rebelião, juntar todo mundo, todos os outros presos e dizer: vamos nos rebelar contra os marinheiros, contra os soldados. A gente mata eles e ninguém aqui vai preso. Ele tinha a oportunidade de fugir daquela situação. Mas o verdadeiro cristão, ele não aproveita a oportunidade que tem para fugir do seu problema. Ele sabe que tem uma responsabilidade a cumprir. Então, independente da situação em que eu estou para cumprir aquilo que eu fui chamado para cumprir. Paulo entendeu que ele estava sendo preso. Então, por ser preso, ele não poderia fugir da situação. O problema é que muitas das vezes nós fugimos dos nossos problemas. E pelo fato de fugirmos hoje dos nossos problemas, lá na frente a gente bate de frente com um problema maior. Muitas das vezes a gente encontra lá na frente problemas que eram para ter sido resolvido hoje. Aí tem gente que vai dizer: eu não sei por que esse mal está se levantando hoje contra a minha vida. Esse gigante apareceu na minha vida hoje. É porque era problema que era para você ter resolvido lá atrás, mas você fugiu. Você viu o tamanho do gigante e falou: é melhor fugir. Mas quem é de Deus não foge do problema. Quem é de Deus, ele se submete e sabe que Deus vai entrar na vida dele. Para quê? Para dar solução àquele problema. Então Deus nessa noite ele está falando conosco: eu não te chamei para fugir dos teus problemas. Eu te chamei para poder te garantir mediante os teus problemas. Essa situação, o deserto, tempestade,
aquilo que você está vivendo não pode ser capaz de determinar da tua vida, fazer de você um covarde. Por exemplo, tem gente que foge e quando foge se torna covarde por aquilo, pela atitude que tomou. Mas só que Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós estarmos de pé, independente da maneira como o inimigo vai se apresentar. Se o inimigo se apresentou para a tua vida hoje, o que você tem que fazer? Fugir? Não, permanecer de pé. Por quê? Porque ainda que o inimigo esteja de pé hoje diante de você, mas Deus vai fazer ele cair e bater em retirada. Porque o dono da minha vida e o dono da tua vida, somente Ele tem poder para poder resolver os nossos problemas. Então nessa noite Deus está dizendo: não fuja dos teus problemas, eu sou o teu Deus que te garante. Pego pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Tem alguém nessa noite para glorificar o nome do Senhor? O apóstolo Paulo chega naquela ilha com aqueles outros presos, e quando ele está ali, a Bíblia vai dizer que uma chuva começa a cair. Quando a chuva cai, os homens que habitavam naquela ilha, que eram os bárbaros, eles estavam fazendo uma fogueira. Fogueira essa que era para se aquecer do frio. Então eles estão ali fazendo uma fogueira, só que o apóstolo Paulo percebe que a fogueira está se apagando. Por quê? Porque a lenha estava se acabando. Então o apóstolo Paulo, ele vai dar uma volta em volta da ilha, vai recolher alguns galhos, alguns troncos, para alimentar a fogueira. Porque o propósito de Paulo é que a fogueira não se apagasse. Porque se o fogo se apagar, é normal que o frio comece a causar em nós algo chamado hipotermia, quando nós estamos em um ambiente a qual o nosso corpo não suporta a friagem. Então o apóstolo Paulo, focando nisso, ele vai fazer o que? Ele vai em busca de gravetos. E quando ele recolhe alguns gravetos, alguns galhos, a Bíblia vai dizer que Paulo recolhe. E quando ele recolhe aqueles galhos, ele coloca na fogueira. Quando ele coloca aqueles galhos na fogueira, a Bíblia diz que uma víbora, e essa víbora até hoje existe nessa ilha, essa ilha de Malta, é uma ilha que fica ao sul da Turquia, e essa ilha ela é rodeada pelo mar Mediterrâneo. E essa ilha, ela era assolada por vendavais, tempestades, então quebrava-se muitas árvores nessa ilha. Então Paulo recolhe algumas dessas árvores para poder colocar no fogo. São troncos que foram quebrados pelo vento que assolava a ilha. Então nessa ilha existe uma víbora chamada víbora de chifre, ou víbora do diabo. Essa víbora, ela entrava dentro desses troncos quebrados pelo vento, colocava ali os seus ninhos, o seu ninho, os seus ovos, e chocava ali dentro daqueles troncos os seus ovos. Então aquelas árvores quebradas, ela servia de local para a reprocriação daquela víbora. Então o apóstolo Paulo, quando pega naquele tronco, ele não sabe, mas tem uma víbora dentro daquele tronco. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, por quê? Porque árvore quebrada simboliza eu e você na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo de número 1 que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro. Então toda árvore, quando é assolada pelo vento, quando ela não suporta o mesmo, ela se quebra. E nós somos como árvores para Deus. Quando não suportamos o vento que vem contra a nossa vida e a gente se quebra por conta do vento, é natural que as serpentes desse mundo venham fazer moradas dentro de nós. Porque todo aquele que não suporta o vento e se quebra saindo da presença de Deus, ele se afasta. E a partir do momento que ele se afasta, ele se torna morada de serpente. Você conhece alguém que está afastado da presença de Deus, mas quando pelo fato dele estar afastado, ele já não tem mais a mesma fé, ele não consegue mais adorar. Por quê? Porque o seu coração, o seu íntimo foi ocupado pela serpente do inimigo. O veneno do inimigo habita na sua vida. Então ele não tem mais prazer em falar do amor de Deus. Ele não
não tem mais prazer em falar da presença de Deus, das coisas da maravilha de Deus. Então nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro, mas quando somos quebrados pelos ventos da tempestade da vida, a gente se torna morada de serpente, e por se tornar morada de serpente,